Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Instituto Santo Tanásio, para mais um programa hoje do ISA Contra Talk, né? Nosso segundo programa, né, dessa série aí que a gente lançou na semana passada. Hoje vamos tratar do tema que pegou muitos católicos aí de surpresa na semana passada aí, que foi o cancelamento do padre Javier Ravazzi, né? As perseguições contra os bons padres, os bons católicos continuam em pleno vapor, e desta vez quem sofreu as consequências foi um padre amigo nosso, né? O padre Javier Ravazzi já esteve conosco, né? Veio nos visitar, participou da Segunda Liga Cristo Rei Sul e também fez parte também do evento da Liga Cristo Rei Nacional 2. Então, é um padre aí que está muito próximo à Liga Cristo Rei e, infelizmente, foi o alvo aí de mais um absurdo aí da mídia do cancelamento, que busca a todo vapor aí eliminar os padres que não estão de acordo com as suas ideologias, ou, para não dizer claramente, né, os padres que estão a favor da doutrina, né? Então, hoje, novamente, vamos contar aqui com o Augusto, né, o vice-diretor, e o Alcides, o diretor, que vão estar aí colaborando e ajudando aí nos comentários sobre esse assunto. Muito boa noite, Augusto. Boa noite, Alcides. Boa Deixo noite, a palavra Ademir. com vocês aí. Boa noite. Corta pra mim aí, Ademir. Corta pra mim aí que eu tenho... Nem tudo são notícias ruins. Aquela minha colega lá que vocês conhecem, né? Lá do trabalho, ela teve de férias recentemente e ela foi pra Itália. E foi lá pra cidade do Padre Rio, né? Giovanni Rotondo, San Giovanni Rotondo, lá conheceu o hospital, o famoso hospital do Padre Pio e tal. E olha o que nós temos aí pro Instituto. Que legal, hein? Coisa boa. Então, tamo aí. Padre Pio, rogai por nós. E é isso aí. Da minha parte, tô com as coisas preparadas aqui, né? Mais um caso de perseguição na Argentina. A Argentina tem problemas semelhantes, embora não iguais ao do Brasil, que lá não é bem teologia da libertação, é uma coisa que, se for ver sob certo aspecto, é um pouco pior, né? Eles chamam de teologia do povo. E é essa teologia, junto com toda a mídia de esquerda, que está cancelando o Padre Ravazzi. E o Padre Ravazzi seria como uma espécie de... Na época que a gente apresentou ele, né, na nossa liga aqui do Sul, né, que foi na véspera da pandemia aqui em Curitiba, a gente já falava que ele era tipo assim, tá, mas quem é o Padre Ravazzi? É o Padre Paulo Ricardo da Argentina. De lá para cá, passado 4 anos, basicamente, ele cresceu muito mais. Então ele tá mais Padre Paulo Ricardo da Argentina do que ele era antes. Até converteu um ator famoso recentemente pelas terras. Então. Muito bom. Isso aí, Alcides. Boa noite. Boa noite. Então, vou deixar a palavra para o Augusto comentar. Eu tive menos conhecimento sobre esse caso, li as notícias aqui. E vou deixar você abrir, expandir melhor esse assunto. Vou compartilhar aqui a tela. Tá no nosso... Primeiro eu vou botar o do que tá no nosso blog. Augusto, enquanto você vai compartilhando a tela aí, né, eu acho que para quem está acompanhando o nosso canal, ouvindo nós falarmos sobre o Padre Javier Ravazzi, o Padre Javier Ravazzi, nós podemos dizer que é daqueles padres que são verdadeiros cruzados, né, que não tem coragem de enfrentar bem toda a classe ideológica que existe hoje a nível de mundo, né, e seja dentro da igreja, seja ela externa, né, então é um padre, assim, que realmente honra a sua batina, né, tanto é que ele não tira a batina para coisa alguma, né, um padre completamente defensor da missa tridentina, a missa que nós sempre trabalhamos e promulgamos, né, a missa de sempre, né, então é um padre aí que
realmente faz toda a diferença, né? E é por isso que acontece todos esses ataques contra ele, né? O Augusto citou aqui que ele é muito famoso, igual o padre Paulo Ricardo. Eu ainda coloco abaixo, assino abaixo, que ele ainda é muito maior que o padre Paulo Ricardo, no sentido de que os embates e a formação intelectual dele talvez seja muito mais profunda ainda, né? Então, mas em nível de alcance, com certeza a gente tem que comparar com o padre Paulo Ricardo, porque o padre Paulo Ricardo tem um alcance absurdo a nível de Brasil, né? Não, sem dúvida, Ademir. Até complemento dizendo que, né, o apostolado do Padre Ravasi, né, ele é da São Elias, né, Congregação São Elias, e tipo assim, você vai lá no site dele, que é o apostolado dele, né, que é que no latequente, né, que seria tipo assim, que não te enganem, ou em tradução mais livres, né, não seja feito de trouxa. Né? Então ele já tem ele em espanhol soa mais ou menos assim, ó, não seja otário, não seja feito de trouxa. Então ele já tem digamos assim, o próprio nome da apologética dele já é provocativa. E ele coloca nos vídeos, qualquer um que for ver os vídeos, ou for ver, digamos, o slogan dele, é apologética histórica e contra-revolucionária, né? Então, nesse sentido, sim, concordo contigo, Ademir, ele é mais profundo que o padre Paulo Ricardo, né? É questão de... Mas, assim, que está ensinando, né, o que ele tem, digamos, para fazer paralelo com o padre Paulo Ricardo muitas pessoas estão aprendendo a fé verdadeira através dele, né? Que é o efeito que o padre Paulo Ricardo tem aqui no Brasil. Né? Bom, então aqui no site, né, o caso padre Javier Oliveira Ravasi, né? Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Esse aqui é um artigo que nós traduzimos do blog Caminante Wanderer, né? Que é ninguém sabe quem é, mas tem um blog lá que... Como é que eu posso saber? Como é que eu posso dizer? É um blog... dá para perceber que ele é um católico tradicional e que sabe os podres do clero argentino, né? Então... Diz assim, né, o Wanderer. Ficamos sabendo que Dom Pedro Lachague, bispo de Zarate Campana, em um comunicado de imprensa, né, tem um comunicado no nosso blog, né, proibiu a residência em sua jurisdição de padre Javier Oliveira Ravasi. Uma primeira estranheza é o tom fascistoide da comunidade. Está proibida a residência, nada mais. Pelo menos não é de conhecimento nenhum decreto que seria o documento que teria realmente efeito com a proibição do exercício ministerial, né? Mas a questão não é o bispo Lachague, que foi certamente pressionado por seus irmãos no episcopado, mas toda a fileira de bispos argentinos que, com motivos mais hipócritas e mesquinhos que se possa imaginar, aproveitaram para fazer o que há anos querem fazer: calar o padre Javier Oliveira, a quem seguem centenas de milhares de leitores e ouvintes que buscam em seus canais a doutrina católica que bispo e a nomenclatura clerical argentina é incapaz de oferecer. E essa afirmação é fácil de comprovar. O porta-voz da Conferência Episcopal da Argentina, Padre Máximo, tem 1.733 seguidores no X, Twitter. Padre Oliveira, 81.200. Né? Seria tipo aqui a gente comparar o Padre Paulo Ricardo com o Domol, com o Dom Jaime, né? Não dá para bater, né? Então, assim, né, para não ficar muito extenso, a questão é o seguinte: o padre Ravasi, ele estava pedindo residência no... Vou parar de compartilhar aqui. O padre Ravasi, ele estava pedindo residência naquela diocese lá. Agora fugiu o nome aí, só voltar. Por causa que ele tem familiares lá. E, recentemente, lá na Argentina, está um contexto que é o seguinte: tem os deputados que estão querendo fazer uma lei que... Ou seja, está todo um debate lá sobre isso, é um debate político, sobre, assim, presos
anciãos, né, velhos de idade ou com problemas de saúde que eles cumpram pena domiciliar. Então, é basicamente esse o debate. E aí, uma junta de deputados, mais à direita, foram visitar certos presos militares, que da época do militarismo lá da Argentina, né? Então, né, da repressão dura do regime militar lá da Argentina, né, que estão presos por crimes contra, né, contra a calamidade, né, torturaram pessoas, etc. Né? Os Ustras da Argentina lá, né, para contextualizar. Foram visitar. E o padre Javier foi junto. E isso bastou para que, né, o bispo Lachago ele fizesse o seguinte, ó, a gente estava deixando você residir aqui e tal, agora você não pode mais residir aqui, porque o padre Ravazzi está encardinado em San Rafael, do bispo de San Rafael. É lá que ele está encardinado. Então, e aí, a nota, tipo assim, ela vai lá, aí tem as coisas assim, né, tipo, aí a Conferência Episcopal da Argentina, ela se pronunciou, ela disse o seguinte, visitar a quem está preso é um mandato evangélico. Beleza, né? A CNBB da Argentina é católica, né? É um mandato evangélico, né? É uma obra de misericórdia, concordo. Mas ela acrescenta, mas o objetivo desta reunião não parecia ter a ver com uma ação pastoral, mas com questões políticas. Ou seja, os bispos argentinos, vai falar o Ander, né? Ou seja, os bispos argentinos, com base numa suposição, pareceria que, atacaram um sacerdote que a todo momento leva a verdade da fé a todos os rincões do planeta. É digno de comentar, abro aí para... Em primeiro lugar, eu diria que 2 pesos, 2 medidas, porque reuniões do clero mais do nível CNBB para tratar de assuntos políticos são uma coisa mais frequente nos dias de hoje. Inclusive que nos panfletos das missas novas, pelo que eu recebi recentemente, estão colocando mensagens políticas há muito tempo também. Só para complementar, o que o Alcides vem trazendo é muito parecido com o que acontece no Brasil, né? Quando você tem pessoas ligadas ao clero fazendo movimentos políticos para determinado lado, tá tudo bem, é obra de caridade, está ajudando os pobres, está ajudando as pessoas de rua, os drogados e vice-versa. Mas quando acontece algo do outro lado, aí não, daí é estritamente político, não é mais obra de caridade. Então, a gente vê que tudo é tratado com o viés político, né, e não mais com o viés evangélico, né. E a gente tem que analisar sempre as coisas com o viés, primeiro, a boa intenção, e se realmente foi realizada a boa intenção, e depois verificar se de fato ocorreu algo que não está de acordo com o evangelho ou não, né? E essas suposições, que nem a própria suposição que foi levantada contra o padre Javier Ravaz, não tem nada que comprove, né, o contrário, né, de que ele foi lá por viés político, né? Coisa que a gente vê muito aqui no Brasil, muito claro, né, que há ações que acontecem justamente com viés político, e fica muito claro que é com viés político, por exemplo, e não se é feito nada contra isso, né? Inclusive pelos órgãos aí que são ligados, né, ao movimento da CNBB, né? Sim, até vou nessa seara aqui, eu vou voltar a compartilhar aqui que o Ander, ele comenta isso, esse 2 pesos e 2 medidas, né? Eu também tenho uma coisinha para falar, mas deixa eu acompanhar o Ander aqui que... Então, olha só, o Ander vai dizer, né? É curioso ver que outro tipo de atividades religiosas e litúrgicas que tiveram um claríssimo e inegável caráter político não tiveram seus responsáveis sequer advertidos pelos bispos.
Por exemplo, em junho deste ano foi realizada uma missa na igreja da Santa Cruz, na qual foram entoados cânticos contra Milei e foram homenageados as mães da Praça de Maio. Esquerdismo total aí, né? O celebrante Paulo Carlos Saracini não. Quando tem missa aqui, tem um link, gente. Então, tipo assim, é informação pública, não é calúnia, né? É fato. Daí, o celebrando, o padre Carlos Saracini, não recebeu nenhuma punição. Anteriormente, havia ocorrido um episódio ainda pior. A celebração de uma missa em memória de Juan Perón, o famoso Perón, né? Onde o celebrante pronunciou uma homilia, e a homilia também está pública, tem link aqui para a homilia, quem quiser lá no blog, né? Claramente militante a favor do peronismo. Né? Aqui é tipo, para fazer um paralelo no Brasil, né? É o celebrante fazendo uma homilia pró-Lula. Isso é isso. coisa mais fácil de ver, que o pró-MST, coisa muito fácil. Isso, boa. É isso, basicamente, né? Tampouco nesta ocasião o sacerdote foi chamado à ordem. Seu nome era Jorge Garcia Cuerva e rapidamente foi promovido a arcebispo de Buenos Aires. Hoje ele é arcebispo, né? Aí ele já falou o seguinte, né? Aí o Wander é duro aqui, ó, no último parágrafo. Ó. Os bispos argentinos pertencem à pior espécie humana, vis ignobis. Não só saíram em massa para cancelar o padre Oliveira, como também foram eles que reservadamente passaram informação aos jornais do mainstream para que fosse promovido seu linchamento midiático. Era essa a desculpa que buscavam para castigá-lo. Hipocrisia e maldade. Duro, né? Duro. Bem na verdade, uma parte aqui vai ser colocado em linchamento por essas pessoas. É um verdadeiro elogio, uma verdadeira honra, bem na verdade. Aí eles fazem o linchamento e depois eles vêm reclamar. Tá polarizado. É engraçado isso aí. Esse fenômeno, inclusive, é coisa que já vem acontecendo desde os anos 70, bem na verdade. É um fenômeno que, aliás, entre o clero, assim, a parte mais, assim, da nossa vivência, óbvio que esse fenômeno não é novo, mas se a gente vai ver a história de pessoas como Dom Antônio Castro Maier passou por coisa bem pior também, Dom Lefebvre. Então, o primeiro passo que deve acontecer na vida de um sacerdote que busca a tradição é passar por uma dessa e um momento de ficar muito feliz, inclusive. E interessante também, né, que se a gente for fazer comparativos, e parece até ser um balão de ensaio isso, ou talvez já uma execução, mas se a gente pegar com algumas situações a nível de Brasil, por exemplo, e propriamente a nível de Argentina, os altos escalões eles conseguiram fazer com que os padres diocesanos praticamente rompesse qualquer ligação com a missa tridentina. Com raras exceções e alguns bispos que a gente tem que até erguer para o céu, que tem dado um certo apoio, né, e temos que rezar por esses bispos, né, mas na maioria dos locais não aconteceu isso. E a gente vê aqui um caso aqui no Brasil que foi muito parecido também, foi o caso do padre Braulio, né, que também era ligado a uma ordem religiosa, e foi usado meios pela ordem religiosa para que ele rompesse com a missa tridentina, coisa que não aconteceu, porque ele se manteve firme nos seus propósitos, seus ideais, né, muito convicto, né, do que faz. E agora acontece com o padre Javier Ravazzi, que é de uma ordem religiosa, né, a ordem São Elias, uma ordem que não é muito antiga, né, ela surgiu em 2015, e foi fundada, inclusive o padre Javier Ravazzi, ele é um dos fundadores, né, cofundadores, na verdade, junto com o tal do padre Federico Hayton,
que ficou muito famoso aí, né, por fazer aí algumas jornadas aí para alguns locais do mundo que ainda não conheciam o cristianismo, para as regiões mais africanas e na Ásia. Então, assim, é uma ordem realmente heróica, né? Então, eles têm até dentro do seu próprio, como que eu vou dizer aqui, da sua própria missão, né? A frente missionária, mas também o apostolado contra a Revolução Cultural, né? Por isso que eles pegaram até o nome de São Elias, porque São Elias era um profeta, digamos assim, tinha um espírito muito profeta e heróico, né? Ele era um pregador bastante convicto e forte no que ele falava, né? Sempre buscava muito pregar a verdade, e essa ordem surgiu justamente com essa inspiração heróica desse santo, né? E eles sempre tiveram, assim, pode assistir qualquer homilia, qualquer formação dos padres da São Elias, elas sempre foram muito duras, fortes, e com essa intenção mesmo de sacudir, de levar a verdade, de fazer o povo acordar para aquilo que está acontecendo, né? Porque a gente está muito acostumado nos nossos tempos com essas homilias mais suaves, adocicadas, muitas vezes muito mais sentimentalista que fato doutrinal, de pregar mesmo os pontos filosóficos da verdade, e com eles nunca foi assim, né? Então, nós tivemos a graça, por exemplo, de ter o padre Javier numa Santa Missa aqui, né? Ele rezou uma missa para nós, uma missa espetacular, né? Ficou para a história. Então, é um padre que, na verdade, muita gente vai ficar lembrando da missa, mas não vai lembrar qual padre que rezou a missa, né? Porque tinha tanta gente naquela missa, né, Augusto? Era velhinhos chorando, mas também tinha velhinhos com raiva, porque viram uma missa de verdade que não era mais sentimentalista, né? Mas foi incrível aquilo que aconteceu, né? Curitiba tem algumas histórias para contar no futuro aí que vai ficar, assim, na memória de muita gente. Missa lotada, missa muito piedosa do Padre Ravasi, velhinha chorando. Mas chorando mesmo. Chorando e dizendo, por que não rezam mais essa missa? Veja, não é todo mundo que sabe da crise da igreja, etc, né? Ou seja, ó a pergunta que brotou, né? Daquela senhora que pegou a transição pós-conciliar, né? Após, né? No caso aqui seria após 69, né? Quando foi colocado o novo Zordo, né? Pô, por que deixaram de rezar essa missa? Não faz sentido pro coração católico daquela senhora, né? Aquela missa ter acabado, né? Eu já falei, por exemplo, no Isa Notícias anterior, que o meu avô foi um que ficou tão escandalizado com a mudança da missa que ele parou de ir. Ele simplesmente chegou assim, não, isso aqui, o quê? Essa missa aqui é uma palhaçada, eu não vou nisso, né? Quando houve a mudança, né, de rito. Então, você veja que essas pessoas que pegaram a transição, numa igreja que fica dizendo que tem que dialogar, por que não houve esse pessoal mais velho para perguntar o que eles preferem? Porque eles tiveram a experiência tanto da missa tridentina quanto do novo Zordo, quando foi implementado. Pô, são os nossos anciões, os nossos anciãos, eles têm história para contar, por que não perguntam? Interessante isso, né? Por que não perguntam? Então, tá aqui na tela, né, o comunicado do bispo de Zarate Campana, né, sobre a questão, né? Então, ele solicitou residir na diocese, né, em 2019, tal, né? E aí foi por 4 meses, mas daí depois parece que ficou por isso mesmo, né? Posteriormente deixou o lugar e retornou várias vezes sem nenhum aviso, tá? Aí vai dizer, né, o bispo, dado que em reiteradas ocasiões foram recebidas neste bispado numerosas queixas fundadas por suas expressões e atitudes, ou seja, né, Padre Ravasi é católico, que se opunham ao testemunho cristão. Olha isso. Máximo e proveniente de um sacerdote, né? Aí você entende, né? Pô, que no late quente, né?
apologética história e contra-revolucionária, né? Se ele pediu uma mudança de atitude, comportamento e seu proceder, né? E pelo visto, esse pedido não foi muito bem recebido, né? Tal, né? Ou seja, Paravazzi, você está sendo muito católico, seja herege. Não, vou continuar aqui com o meu apostolado, tal, né? Então, basicamente, ao não se observar até o presente a mudança requerida em sua atitude, eu queria que fosse esclarecida qual que era a atitude que ele queria, né? E tendo em conta que o referido sacerdote não pertence a essa diocese, né, tal, assim como pelo bem da comunidade diocesana, segundo o bispo, né, feitas as consultas pertinentes, né, aos puxa-saco da corte, né, foi-lhe comunicado que de agora em diante não tem autorização para residir nessa diocese. Né? Então, que notinha, né? Que notinha, né? Que notinha. Parênteses ali, um detalhe que você falou, seria interessante que deixassem claro qual é a conduta que esperavam dele, que a própria linguagem sem clareza é uma das marcas importantes da igreja pós-conciliar. Você só fala, não é a conduta que esperávamos, mas não está nada claro, às claras. Então já começa por aí o problema. Outra história que eu gosto de contar sobre o padre Javier Ravazzi, né? É um sacerdote que ele gosta muito de sair andar na rua, né? Sempre batina e tal. Eu me lembro que quando ele estava aqui em Curitiba, né? Uma das coisas que ele pediu foi sair para a rua, né? E aí ele estava muito admirado que aqui o povo o tratava muito bem como sacerdote, pedia uma benção na rua e tal, né? Porque na Argentina era muito ao contrário, porque lá acabavam xingando o sacerdote na rua e tal, né? Então, uma coisa muito interessante que ele até levou como positivo aqui no Brasil, que ele até falou assim, no Brasil vocês têm um problema contrário que de nós, né? Na Argentina nós temos bons padres, mas nós não temos bons fiéis. Aqui parece-me que está nascendo uma geração de bons fiéis, infelizmente tem maus padres, então então ele levou muito isso, né? Que marcou também, né, um pouco o nosso apostolado, né, porque a gente vem tentando fazer um trabalho, né, e até ele pegou muito, elogiou muito, né, e deu muita força, assim, para nós, né, de manter, né, esse apostolado forte, persistente, né, de forma persistente, porque a gente sabe que não é muito fácil manter um apostolado, mas que ele via uma esperança muito grande para o futuro do Brasil, justamente por causa dos centros católicos que estavam nascendo, porque ali realmente era um local que pessoas que tinham certa sinceridade em estudar, conhecer e combater também as coisas erradas do mundo, estava acontecendo de fato. Era algo que estava nascendo mesmo de uma forma mais veemente, né? Coisa que, por exemplo, eles não viam nada disso na Argentina, né? Até que se depois descobriu que tinha um grupo de jovens lá, né, em Buenos Aires e tal, mas ainda muito pequeno em relação aos movimentos que estava acontecendo a nível de Brasil, né? Parece que o Brasil foi, de certa forma, abençoado aí com uma graça divina nesse sentido, né? E nós agora começamos, a princípio o que eu tenho visto é que nós estamos começando a colher alguns frutos interessantes, né? Nós estamos vendo alguns sacerdotes já se posicionar mais publicamente em relação à missa tridentina, e a gente tem muitas informações, muitos contatos de sacerdotes que estão rezando a missa tridentina escondido. Acredito que não vai levar muito tempo, eles não vão aguentar, vão começar a enfrentar todo o sistema, né? E é a missa de sempre, uma missa promulgada, canonizada, né? Então não tem por que se esconder, né? Acho que a graça divina vai agir aí por si só, o Espírito Santo vai derramar suas graças e com certeza aí no futuro nós vamos ter muito mais padres, muito mais missas tridentinas acontecendo.
E o padre Javier Ravazzi é esse padre que nos dá essa esperança, na verdade, uma referência para nós, né? É um padre que realmente nos dá meios, formas, tanto intelectual também como de apoio e consolo, né? De como fazer esse combate, né? Nesse mundo hoje tomado, né? Pelas heresias modernas. Eu quero fazer uma complementação sobre isso, né? O que me chama a atenção nessa história foi a nota da CNBB da Argentina lá, né? Ou seja, com base numa suposição de que ele foi por uma questão política, né? No nosso seminário de psicologia, eu falei que uma das coisas que me chamava a atenção na psicanálise é o seguinte: apesar da teoria da psicanálise ser muito errada, ou seja, os princípios filosóficos dela estão muito errados, a observação que o Freud fez dos mecanismos de defesas tem muita aplicabilidade na realidade. E eu tentei dar a resposta do porquê que isso acontece. Essa foi basicamente a minha palestra. E um desses mecanismos de defesa é o que se chama projeção. Certo? É o que se chama projeção. O que acontece? Eles admitem, você visitar os presos é bom, é louvável. Né? Mas parece que foi por questões políticas. Como é que disso eles chegam nisso? Como é que eles fazem esse salto? Me explica, né? Qual que é a explicação para isso? Aí vem aquela frase do Freud, né? Que embora sua teoria seja completamente, a base filosófica dele seja nietzschiana, evolucionista, cheio de problemas, mas é aquela frase: quando o João fala do Pedro, eu sei mais do João do que do Pedro. Né? O que eu estou querendo dizer? Né? O Olavo de Carvalho ele tinha um termo que é muito, muito bom para expressar isso, que se chama horizonte de consciência. O que é isso? É o quanto eu consigo enxergar. Mas enxergar como? Com os olhos? Não, aqui é uma analogia. Quanto eu consigo enxergar com conhecimento, com o meu saber. Ou seja, quem é mais sábio, quem tem mais sabedoria, enxerga mais longe, tem um horizonte de consciência maior. Certo? Então, o que acontece? Como é que eu amplio o meu horizonte de consciência? Certo? Estudando, amplia. Né? Meditando, amplia. Mas tem um fator que para nós católicos amplia muito, mas assim, absurdamente o nosso mundo, que é a fé. A fé ela ilumina a nossa razão, nos torna mais sábios. Porque Deus é a própria sabedoria. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais sábio eu vou ficando, pô. E é isso que Nosso Senhor pediu. Né? O que significa imitar Cristo? É ser mais próximo de Cristo. Para ser sábio. A fé ilumina a nossa inteligência. E nos torna mais sábios. De tal maneira que quando a gente compara os prêmios que estão reservados para outra vida, comparado com essa, né? A gente começa a perceber, mas daí a gente, por exemplo, no nosso caso, assim, que a gente se converteu dessa sociedade moderna, a gente olha para nossa vida passada, antes da conversão, tipo, nossa, cara, como era idiota. Mas era mesmo. Ou seja, o que aconteceu com a conversão? A fé veio e o nosso horizonte se ampliou. Né? E os nossos parâmetros não são mais os parâmetros do mundo, são os parâmetros do céu, da fé, que ilumina a nossa razão. É isso que acontece. Pois bem, quando uma conferência nacional de um país, neste caso a Argentina, vai lá e diz, mas parece que foi político, assim, dando quase certeza de um treco desse e aceitando essa punição que o bispo lá fez. Não, então você não vai mais residir aqui. Eu suspendo a tua licença de residir aqui. Por que eles fazem isso? Porque é o seguinte, voltemos agora a Freud. Quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que do Pedro. É que se fosse eles na situação, eles não iriam lá
Eles não concebem visitar os presos nesse contexto, tipo, eu vou com deputados visitar preso. Eles não concebem, não, eu vou lá para fazer obra de misericórdia. Eles não concebem isso. Eles só concebem que, tipo, se eu tô indo com um deputado na prisão, no presídio, é óbvio que é para fazer política. Na cabeça deles, é isso. O horizonte de consciência deles é muito limitado. O máximo que dá para fazer é a política. Os novíssimos, né? Céu, inferno, purgatório, pecado, confissão, tal. Não. A salvação está na política para eles. É um horizonte muito reduzido, né? E isso é o quê? Fruto do modernismo, que é imanentista. Porque a fé nos dá a transcendência, pô. A gente pensa de maneira transcendente. É para Deus. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações, a gente tenta fazer as coisas para Deus. É um outro mundo. A gente sabe que tem um mundo muito maior do que esse. Agora, e as pessoas que são imanentistas, que é o caso da heresia moderna? Que eles não vê a transcendência. Eles acham que, quando eles falam o reino de Deus, é o reino aqui na Terra, que eles acham que é o comunismo que vai dar um treco desse. Entendeu? Então, tipo assim, na cabeça deles, eles dizem assim, parece que foi por motivo político. Eles estão falando mais deles do que do próprio Padre Ravasi. Porque o Padre Ravasi tem fé. Não dá para avaliar o Padre Ravasi com esse tipo de critério raso. É isso que eu tinha para falar. Não sei se eu fui claro, mas... Achei bem importante mesmo. E realmente, se a gente para analisar o imanentismo, a perda de fé, leva mesmo a botar as esperanças em coisas terrenas, principalmente política. E isso fica muito claro, né, como é que se apossou, né, porque todos os debates, até mesmo quando saem documentos a nível de CNBBs, aí a nível de, não vamos dizer a nível de mundo, que ainda tem algumas CNBBs que são católicas, né, mas a gente vê que sempre a postura das respostas, dos textos, eles justamente está ligado às coisas temporais, não é mais as coisas atemporais, né, sobrenaturais, melhor falando, né, e a gente vê isso também, até mesmo quando sai documentos dessas confederações em relação à política, né, porque sempre se debate esquerda, direita, esquerda, lá no caso da Argentina tem também o pessoal lá da ala dos peronistas e tudo, né? Mas fica sempre nessa linha e nunca se fala, né, daquilo que de fato interessa, aonde que está a doutrina da igreja, qual partido que defende a igreja católica, qual partido que está mais próximo da fé católica, qual partido que de fato é católico. Então nunca se debate, se questiona isso, né? Nunca se leva nesse sentido, e é por isso que talvez hoje até os próprios documentos mais simples que sejam dessas confederações, eles saem já com viés totalmente imanente, positivista, né, e infelizmente o positivismo tomou conta de tudo, né, até mesmo da igreja, e até eu estava conversando com um sacerdote tradicional esses dias atrás, ele até comentou que, por causa da questão positivista e da imposição do Estado na igreja, muita coisa a igreja teve que se adequar ao Estado para não gerar confusões, porque os fiéis deixaram de ser católicos da forma como deveria ser, e aí se afasta da fé, aí depois precisa procurar um documento, não encontra, porque na igreja estava com outro nome, não com o nome civil. Então tem coisas assim que Isso tem a igreja teve que se adequar por causa do tempo moderno, por causa dos problemas atuais, né? Para não chamar o povo já de quase que totalmente paganizado, né? Mas infelizmente, se a gente for olhar para resolver o problema, a igreja deveria estar nadando contra essa corrente e não deixando que o barco vá seguindo, né? Essa
onda, essa correnteza aí que está cada vez mais afastando de Deus, né? Ô, Ademir, eu dou um exemplo aí. Tem uma certa diocese aqui no Brasil, não vou dizer qual que é, né, que exige que você case no civil antes de casar na igreja. É a completa inversão. Mas Eu na não verdade, sei isso se aí de exigir isso o aí não casamento virou. da. Eu acho que Isso isso de aí já exigir virou o. praxe. Isso exigir o civil antes de casar na igreja, na verdade, não é uma orientação modernista. Isso aí vem do São Pio X. Uma boa parte tem muitos padres tradicionais que orientam isso. Não é necessariamente sintoma modernista isso. Com 2 meses antes? 2 meses antes. Isso aí não é necessariamente um sintoma que vem do modernismo. Sabe O a que justificativa para isso? Justificativa é a seguinte: eu não tenho aqui exatamente o documento lá da época do São Pio X, mas é uma coisa nessa linha. Você não vai necessariamente diminuir a tua fé fazendo isso. Se ele é nulo, o caso, se ele tem valor nulo para Deus, não tem mudança de você fazer antes ou depois. Então, se você está vivendo num país que exige isso e não vai mudar a tua fé, faça para não ter que se meter em problema desnecessário para a tua vida civil. Não é coisa de modernista necessariamente isso. Tem movimentos tradicionais que fazem isso, inclusive. Não, mas Alcides, isso aí é no país. O que acontece é a diocese exige. No Brasil não se exige isso. O que acontece o meu entender é o que até alguns sacerdotes até já me falaram, que essa orientação ela acontece pelo fato de que hoje a igreja já está, digamos assim, quase que toda informatizada, mas tinha um tempo que não estava. Então, um meio de dar segurança à igreja, de não casar, por exemplo, alguém que já era casado e por falta de documentação, essa pessoa recasar como se fosse o sacerdote aceitar como se fosse uma pessoa que não tivesse casado, era o documento civil, porque se ele for casar novamente, vai aparecer lá que ele tem um estado civil anterior e tal, e isso poderia facilitar a investigação da igreja. Inclusive, se tem uma das poucas coisas boas que vieram do registro civil nas mãos do Estado, é que se vocês forem comparar registros de nascimento, falecimento e casamento de 1889 para trás e 1889 para frente, é uma coisa muito mais caótica. Por quê? A partir de quando você colocou na mão dos cartórios, você sabe exatamente para quem você vai fazer essa busca. Você tem menos, apesar de tudo, você tem menos cartórios do que dioceses e paróquias. Para você buscar documentos em paróquias e dioceses, a coisa é muito maior. De fato, uma coisa sensata essa colocação aí que o Ademir falou. Mas realmente essa orientação de casar antes não é necessariamente sintoma de mentalidade moderna. Eu vou até posso até trazer numa das próximas reuniões o documento os apontamentos do São Pio X a respeito. Se o São Pio X falou sobre isso, então Alcides, o argumento que tu deu aí, o argumento que tu deu, Alcides, para isso faz sentido. Porque, tipo assim, para que tu vai. Não, mas se o Estado tá exigindo, para que tu vai tretar com ele? Vai lá e casa. A questão é que nessa diocese que eu tô comentando, é a diocese que exige. Não é nem a prefeitura, nem o Estado, tá ligado? Esse é o problema. Enfim.
Vamos lá. Vocês dois já casaram, eu não penso nisso, então vamos lá. Vamos para a resposta do Padre Ravasi, né? Estava comentando até aqui antes da gente entrar que indo buscar, né, os assuntos do Padre Ravasi, cara, você não encontra notícia do tipo aquela notícia imparcial, tá ligado? É tudo ideológico, né? Do tipo, tá lá ajudando pessoas que cometeram crime contra a humanidade, tá certo caçar esse padre, né? O cancelamento, né? Por isso que é o cancelamento para Ravasi e tal. Tem o artigo do André já defendendo, por exemplo. Mas assim, tá muito polarizado, certo? Mas eu achei um artigo razoável, tá? Vou compartilhar aqui na tela. Que tem a resposta do Padre Ravasi, certo? Que é da imprensa. Então, a imprensa, então tem aqui a notícia, né, em espanhol, tal. Bom, aqui, ó, a decisão do bispado, né, ou da diocese, seria, né, chegou depois que se deu a conhecer a vinculação do sacerdote a uma visita de legisladores do bloco oficialista La Liberdade Avança, né, ou seja, né, são o pessoal do Milei, né, pessoal do Milei. A ex-militares presos por delitos cometidos na última ditadura militar na Argentina, fato que gerou rechaço na Conferência Episcopal Argentina, né? Que a gente viu, né, que o horizonte de consciência dessa conferência, né, minúsculo. A mensagem do padre Oliveira Ravasi se dirige a seus seguidores de seu projeto de apologética católica que no Telacuente, e responde a muitíssimas mensagens que recebeu através das redes sociais. Diz o padre Ravasi: obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tem sido um bálsamo para minha alma. Estou muito bem, tranquilo e com o templo forte, assegurou o sacerdote. Me pediram uma mudança de destino, né, de cidade, tal, e assim faremos, informou, reconhecendo que as coisas poderiam ter sido de outro modo, mas confiando que, diz o padre Ravasi, nada escapa à providência de Deus. Enquanto isso, seguiremos fazendo o bom combate do qual fala São Paulo. Deus abençoe a todos e me encomendo às suas orações. Concluiu. Gostaria de fazer uma provocação aqui, que é o seguinte, né? Como é que poderia ter sido de outro modo? Assim, daria para resolver essa querela do modo mais católico aí? O que vocês acham? Ou tinha que tirar ele da diocese lá, proibir residência e acabou? É uma situação. Ele é um padre missionário, né? Então, normalmente ele vai ter que pedir asilo nas dioceses para poder fazer as suas missões, se ele quiser ficar ali por um bom tempo, né? É o que tinha acontecido, né? Acho que, se não me engano, a família dele que mora nessa diocese, né? E ele estava lá para cuidar da mãe. Enquanto isso, aproveitou para fazer apostolado. É a missão dele, né? É a vocação dele. Ele escolheu essa ordem religiosa para fazer isso, né? Então, aproveitou o tempo que estava lá para fazer isso. O que me admira, né, que antigamente, né, o sonho dos bispos era encontrar missionários para ajudar na evangelização, né? Hoje em dia, eu acho que parece que o sonho dos bispos é eliminar os missionários daí para não ter mais evangelização, né? Então, a gente pega as histórias aí dos grandes santos, São Paulo da Cruz, Santo Inácio de Loyola. Então, os bispos eram completamente apaixonados, né, por eles, justamente porque eles vinham de outros locais, né, fazer missão, né? E hoje acontece totalmente o inverso, né? São Paulo da Cruz era mais que isso, né? Até o Papa, né, tinha uma admiração incrível por ele, né? Tanto é que falam que São Paulo da Cruz foi o santo mais milagreiro que existiu na face da Terra, né? Então, mas é muito interessante, né?
como que o mundo está de ponta cabeça, né? Os valores completamente mudaram, né? A gente pega, por exemplo, a cidade de Curitiba, né? A cidade de Curitiba, por exemplo, a diocese de Curitiba foi uma diocese no passado, não que não seja hoje, né? Mas eu estou pegando como exemplo, né? Uma diocese que abriu as portas para todas as ordens religiosas, justamente para evangelizar essa terra. E hoje a gente tem visto muito acontecer a nível de mundo, né? Do contrário, né? Eu acho que não tem como esperar, é difícil, é quase impossível que quem queira exercer qualquer coisa mais tradicional dentro de uma diocese vá ter acolhida. Porque, como falou o Augusto, o objetivo atual é justamente que não haja evangelização. Então, eu acho que uma medida como essas é sinal de estar indo num bom caminho. O problema é estar bem disposto com esses bispos. Vocês têm uma ideia, cara? Olha só como é que são as coisas, né? A palavra dessa pós-modernidade não é diálogo, pô. Aí no momento que tem que dialogar para entender o que está acontecendo, não dialoga. Os caras vão lá e tomam como fato o que é hipótese, né? Pode ser que o padre Ravazzi foi lá por motivo político? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá, como é que eu vou saber se é sim ou não? Pergunta pro cara. Pergunta, né? Tu é o bispo, se tu ligar para ele, ele vai atender. Com certeza. Né? Assim, é bizarro esses paradoxos desses nossos tempos, né? Só que assim, a gente fica perplexo, mas não desesperado, porque a gente sabe que o mistério da iniquidade já está operando desde o quê? Né? Jesus Cristo ressuscitou, já está lá o mistério da iniquidade operando. Né? Então, parece que a gente está se aproximando do tempo do anticristo. Quanto mais se aproxima, maior o mistério da iniquidade. E tipo assim, Augusto, o que é iniquidade, né? Assim, em resumo, ninguém gosta da injustiça. Né? A iniquidade é uma injustiça grave. Assim, a iniquidade é pior que a injustiça. É pior que a injustiça. Porque, pelo menos, o cara que julga injustamente, o cara tá quebrando a regra. E aí você foi injustiçado. Agora, na iniquidade, não. Você troca os critérios de julgamento. Que nesse caso foi tipo assim, pô, eu tomei a hipótese como certeza. Pô, isso não se faz. Pô. Isso não se faz. Fala, é conversa. Então, tá tudo de cabeça para baixo. Não tenho que. Não dá para tancar o bispo do. Não dá para tocar a CNBB, tancar a CNBB da Argentina. Não dá para tancar o bispo de Zaraparacapana. Não dá. Eu não consigo. Se vocês conseguirem aí. Quem conseguir, deixa nos comentários aí, ó. Como tancar. Como tancar essa hierarquia da Argentina aí. Não tem mais o que comentar. Não, realmente, cada vez que passa o tempo, né, mais coisas absurdas a gente vem vendo, né? E eu acho que nós vamos ver mais coisas ainda, né? Infelizmente, né? Temos uma geração não muito boas, né? Não muito boa na hierarquia da igreja, né? Talvez a outra geração já seja um pouco menos mal, né? Mas aí nós temos que esperar. Será mesmo que nós estamos já no tempo do anticristo? Se nós estivermos no tempo do anticristo, aí a esperança seria que o anticristo seria derrotado, né? E aí, posteriori, nós teríamos uma sociedade melhor, né? Mas aí nós já estaríamos na pior das gerações possíveis, né?
há quem diga que vai piorar, então não podemos ainda cravar, né? Mas as coisas parecem se encaminhar ainda para nós vermos muita coisa ainda mais feia, mais horrenda que nós estamos vendo nos nossos tempos. Com certeza vai piorar bastante ainda. É o que eu gosto de falar para os melancólicos, né? Calma, vai piorar. O pessoal tá tudo revoltado. Calma, vai piorar, calma. O melancólico fica louco com isso, mas é verdade, pô. Né? Não, vai melhorar, né? Vai melhorar. Tipo, iniquidade operando a 1000, né? Mais veloz que o Flash, que o Sonic, que o Papaléguas. Né? Não, vai melhorar. Não vai. Não dá. Bom, eu não tenho mais nada para mostrar aqui da minha parte aí. Não sei se tem mais algum comentário. Daria para encerrar. Alcides, tem mais algum comentário para fazer? Olha, da minha parte, eu gostaria de agradecer aos comentários trazidos aqui. Também não tenho mais nada. E se o Ademir tiver alguma coisa... Não, só aproveito aqui para agradecer a paciência de todos aí que acompanharam nós nessa live, né? Na próxima semana tem mais, né? Augusto já até elegeu o tema aqui, né, para a próxima live. Não, foi o comentário. Ademir, importante, desculpa cortar, mas importante. Foi o comentário, foi sugestão do comentário da live anterior. Então, se vocês querem que a gente aborde um tema aqui, deixe no comentário aí que a gente vai olhar com carinho. Nós vamos atender, que foi um prelado lá da Santa Sé falar sobre educação na Diocese de São Paulo. E aí, diversão garantida. Perfeito. Então, você que está assistindo Não, é essa triste, live, né? É triste, aí. é trágico, mas fazer o quê? É iniquidade, pô. Exatamente. Então, eu só reforço aqui, você que está assistindo essa live aí, deixa o comentário, dê dicas para nós, sugestões do que você quer ver aqui no nosso canal. Vamos trazer mais temas aqui. E também outras pessoas, assim, que tiver a oportunidade aí para estar debatendo vários assuntos. Se você gostou dessa live, curta, compartilhe com os amigos aí, para a gente ter mais audiência aí. Na verdade, o que faz a diferença é vocês aí compartilhando e com os amigos aí passando esse material para frente, né? Porque a ideia nossa é evangelizar, e para evangelizar temos que alcançar mais pessoas. Um grande abraço a todos aí. Salve Maria e viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei.